O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bem? A gente está de volta depois de um tempão aqui no Estúdio Pickles, aqui em São Paulo, para voltar a fazer os nossos mesacasts. A gente pede desculpa por esse tempo fora, mas você que está mais acostumado a acompanhar a gente, sabe que o Ciência Suja deve ficar um tempinho a mais fora do ar para reestruturar o nosso modo de trabalho. A gente agora vai trabalhar fora do esquema de temporadas, ou seja, vai ter Ciência Suja o ano todo. A cada 15 dias a gente vai soltar episódio, né? A cada 2 semanas, toda quinta-feira, em geral intercalando um episódio narrativo, que já foi o nosso primeiro, e agora um mesacast. Às vezes a gente vai pôr 2 narrativos juntos, às vezes 2 mesacasts, mas a lógica é intercalando. E mais do que isso, a gente vai ter também uns conteúdos extras aí que vocês vão ficar sabendo, então fiquem de olho nos nossos canais, porque certamente vai vir coisa boa aqui também. E para você que já acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente os nossos podcasts, nossos mesacasts são tanto só em áudio, nas plataformas de áudio, como também em vídeo no YouTube e também em algumas dessas plataformas de podcast. Então esse é um primeiro recado. A outra coisa, eu estou usando aqui a minha colinha para quem está acompanhando, é que os nossos apoiadores, a partir da categoria Caçador de Picaretas, que eu sempre acho engraçado quando eu ouço as categorias, gente, elas são de R$20 por mês, essa categoria é de R$20 por mês, eles vão participar automaticamente de um sorteio de livros nessa sexta agora. Então, os ganhadores vão sair na segunda, tá, gente? Mas você que tá aí pensando em participar, em apoiar o nosso financiamento coletivo para ajudar a gente nessa nova fase do Ciência Suja, por favor, tá aí mais um motivo para você entrar com a gente nessa, tá? Você pode ver todas as possibilidades nossas de financiamento coletivo no nosso site ou acessando diretamente a Orelo, a Apoia-se e a Patreon, onde a gente tem esses programas, tá? Todos eles têm várias categorias, várias bonificações, enfim, vale a pena. E no fim do episódio eu vou contar para vocês quais são os 6 livros que a gente vai sortear, tá bom? Recados dados, vamos pro episódio então, gente. E esse é daqueles bem quentes, né? Bem controversos. Mas eu não diria que é por causa da ciência em si, né, ou da ciência em si sobre os novos medicamentos para emagrecer. Porque não é que essa ciência seja frágil, não mesmo, né? Vocês conhecem os nomes já provavelmente, né? Então, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, tantos outros que estão aí e alguns outros tantos que estão chegando, tem demonstrado uma redução de peso corporal média significativa, né? Em alguns casos ela chega a bater uns 20% em um ano e meio de tratamento, né? Isso varia muito, né, gente? Mas só para ter uma noção do tamanho que se pode alcançar. E claro, sempre todo medicamento tem questões de efeitos colaterais, isso é importante, a gente vai falar disso aqui, mas não é que eles são mais inseguros do que o que já se tinha à disposição para o controle da obesidade. A controvérsia, a ciência suja mesmo, se vocês me permitem, está na forma como esses medicamentos algumas vezes estão sendo usados ou indicados e até, em algumas vezes, como eles são propagandeados, né? De novo, como eu já acabei de falar, esses remédios têm sim muita utilidade, mas eles são voltados para pessoas com obesidade, ou seja, IMC acima de 30. Também tem alguns casos, né, que o IMC pode ser um pouquinho menor, né, na categoria de sobrepeso, mas ainda assim eles têm que vir com uma coisa em conjunto, com um problema cardiovascular significativo junto, como diabetes, hipertensão, enfim, tem várias particularidades. Mas o que eles não são feitos é para aquela coisa de ficar mais bombado no verão, para perder uns quilinhos para ficar mais bonito. Essa não é a lógica do uso desses medicamentos. E mais do que isso, acho que divulgar esse tipo de medicamento como solução para a obesidade é um pouco de uma falácia, né, gente? Assim, pegando os números super fáceis aqui, o Ozempic está aí desde 2017, mais ou menos, nos Estados Unidos, o Mounjaro desde 2021, e os índices de obesidade seguem em franca ascensão, né? O Atlas Mundial da Obesidade de 2025 conclui que, abre aspas, eu vou ler aqui, com as tendências atuais, projeta-se que o índice de massa corporal alto continuará aumentando, especialmente em países de renda média. Fecha aspas. Em 2015, 40% da população global tinha sobrepeso ou obesidade. Para 2030, a estimativa é chegar a 50%, ou seja, metade de todas as pessoas no mundo. No Brasil, aliás, isso já é o hoje. O hoje já metade da população está com sobrepeso ou obesidade. E mesmo assim, eu diria que certas empresas e até autoridades, enfim, pessoas, estão usando um discurso de revolução no cuidado com a obesidade. O que, de um lado, eu até entendo
pela categoria dos medicamentos, talvez. Mas o que está faltando é discutir pontos que efetivamente poderiam mudar essa curva da obesidade. Seja a tributação ou limitação de propaganda de alimentos ultraprocessados, refrigerantes, essa coisa toda. Seja a criação de cidades mais humanas, né, que favoreçam a atividade física. Então, nesse episódio, a gente vai trazer um pouco desse cenário de endeusamento de alguns desses medicamentos que acaba, óbvio, fomentando indicações fora do adequado. E, mais do que isso, a gente vai falar de tráfico de contrabando, de versões manipuladas que põem em risco o usuário, de enganações nas redes sociais e de como pessoas que realmente precisam desses medicamentos acabam tendo até maior dificuldade de acesso também por causa disso. Bom, vou trazer então aqui os nossos convidados de hoje para essa mesa. Uma dessas convidadas você já conhece, esteve no nosso último MesaCast e ela foi tão legal que a gente chamou ela de novo. Então a gente está trazendo de novo para a mesa a médica Maria Edna de Mello, da Comissão de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. Tudo bem, doutora Maria Edna? Você já cansou de falar desse assunto? Não, esse é um assunto que é importante. Eu voltei, eu gostei de falar aqui, por isso que eu voltei também. Eu acho que é um assunto extremamente relevante, porque o tema é relevante. E eu acho que a gente deve esgotar, pelo menos tentar esgotar ao máximo esse tema para melhorar esse estigma que tem em torno do tratamento da obesidade e desse a gente coloca um pouco de juízo onde está faltando. E agora, pelo vídeo, porque está no Canadá, a gente está falando com o advogado Matheus Falcão, pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, que é o CPDISA. Fala, Matheus, o que você anda aprontando por aí? Oi, Theo, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Estou aqui no Canadá, mas feliz de poder estar participando ainda aqui virtualmente aí do MesaCast. E, enfim, vou falar daqui um país que, como eu espero dividir com vocês aí em breve, teve um papel importante na história desses medicamentos que a gente vai conversar hoje por aqui. É verdade, é verdade. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui com você, doutora Maria Edna, para contar um pouco sobre esses medicamentos, né? Para a gente ter uma base, né? Primeiro, como eles funcionam, essas novas canetas, né, que estão falando tanto, e como eles, de certa forma, alcançaram esses melhores resultados com efeitos colaterais. Eu não sei se dá para dizer menos intenso, mas se você puder fazer esse tipo de análise para a gente já, por favor. Então, vamos lá. O que são esses medicamentos, né? Eles são chamados de análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente produz no intestino depois que a gente come. Quando a comida chega lá, ocorre a produção do GLP-1. Ele vai no pâncreas, melhora a secreção de glicose, isso de uma forma glicose dependente, ou seja, se a glicose não for tão alta, não vai haver tanta liberação de insulina, então o risco de hipoglicemia não acontece. Por quê? Porque só vai aumentar a secreção de insulina se houver glicose. E ele tem um efeito no estômago onde reduz o esvaziamento gástrico, então a comida fica mais tempo lá. Com isso a gente não vai caber tanta comida, então a gente para de comer mais cedo. Mas o que é mais importante no efeito da perda de peso é a ação dele no sistema nervoso central, onde ele vai agir nas regiões de controle de fome e saciedade, levando a uma redução do apetite. E por que isso é muito importante? Porque todo o mecanismo principal de balanço energético é feito no sistema nervoso central. Então, esses medicamentos, outros agiam também no sistema nervoso central, mas como eles agem no receptor específico dele, de GLP-1, então ele não tem a interferência em sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos, e que isso poderia estar associado a efeitos colaterais dos medicamentos das gerações anteriores, né? Os efeitos colaterais dessas medicações são inerentes ao mecanismo de ação, como sempre. Então, o efeito mais comum desses medicamentos são os gastrointestinais. Náusea, raramente a gente tem vômito, constipação intestinal, diarreia, e aí tem alguns efeitos colaterais que, digamos assim, que fazem mais sucesso na mídia, por exemplo, uma neuropatia que foi vista em grupos de pacientes com diabetes, mas esses estudos eles não são conclusivos, né? Mas foram exclusivamente nessa população. É como uma neuropatia do nervo óptico e isso aí pode comprometer a visão, né? Mas esses estudos eles não são conclusivos, então não dá para a gente fazer uma associação, digamos assim, definitiva
e é um ponto, né, de observação para todas as agências regulatórias no mundo todo, né? Aí tem a história da pancreatite, né? Todo mundo morre de medo da pancreatite. A pancreatite, na maioria dos casos, ela está relacionada à colelitíase, que é a tal da pedra na vesícula. Então, com a diminuição da ingestão alimentar, com a diminuição da ingestão de gordura, a gente tem uma menor movimentação da vesícula biliar, a bile fica mais tempo lá, forma cálculo, esse cálculo ele pode migrar lá para o colédoco e obstruir lá no pâncreas e levar ao quadro de pancreatite. Isso não é um efeito da medicação, isso é efeito inerente do processo de perda de peso, né? Então, de uma forma geral, esses são os efeitos colaterais mais falados e mais comuns. E digamos assim, o mais comum, que é náusea, geralmente acontece no início do tratamento ou na mudança de dose, porque são medicamentos que precisam, como todos os outros, demoram um segmento médico, até porque ele tem um escalonamento, ou seja, começa com dose baixa e vai aumentando periodicamente. Perfeito. Aquelas coisas, tipo, que inclusive se usa o nome do medicamento que meio que lançou essa onda, que é Ozempic, cara de Ozempic, essas coisas estão muito mais associadas à questão do emagrecimento em si, quando não está principalmente quando está associada a muito exercício físico, né? Que aí a pessoa perde a musculatura também. Qualquer processo de perda de peso vai mudar as características da pessoa, porque ela muda o físico. Então, cara de Ozempic, cabeça de Ozempic, braço de Ozempic, ou seja lá o que for de Ozempic, está relacionado ao processo de perda de peso. Então, ninguém fica falando, esses medicamentos são tão badalados, né? Porque ninguém fica falando cara de cirurgia bariátrica, né? Mas cara de Ozempic viralizou. Perfeito. E só para a gente não perder um pouco a orientação, a gente olha muito para o Ozempic, mas existe um grupo de outros medicamentos nessa linha, né? Então a gente tem o liraglutida, que seria o Saxenda, a gente tem a semaglutida, que aí tem o Ozempic, mas agora tem o Wegovy, que é mais voltado efetivamente para a obesidade. A gente tinha a tirzepatida, que foi um novo estouro com a questão do Mounjaro, que inclusive ele age num outro receptorzinho além do GLP-1 junto. E a gente tem agora em estudos, um que a gente vai discutir ainda, porque acho que esse tem gerado um problema, que é a retatrutida. Então, só para vocês não perderem que tem um grupo aí, tem até outros, né, também sendo avaliados. Bom, nesse quesito, doutor Maria Edna, só antes de passar para o Matheus aqui, mas um ponto até por causa desse sucesso, né, a gente fala de PIB que mudou por causa da forma, todas essas coisas loucas assim, né, isso contribuiu para esse uso de forma inadvertida? Hoje é fácil de conseguir esse medicamento? Como que você tem avaliado isso? Hoje não mais, porque a Anvisa, a partir de junho, definiu que tem que ter retenção de receita. Então, precisa ter uma receita médica para poder comprar a medicação. Mas a característica da medicação, que os efeitos colaterais mais comuns, eles são, digamos assim, são bem toleráveis, ou às vezes o paciente nem sente nada, e principalmente com a semaglutida e tirzepatida, uma maior eficácia na perda de peso, então quem tem dinheiro chegava na farmácia e comprava, né? Então acho que pelo perfil de tolerabilidade da medicação e pela eficácia, acabou, digamos assim, impulsionando esse uso indiscriminado em muitos casos. Que acontece, né? A gente pode dizer que existe um uso indiscriminado acontecendo ali, né? Sim, e aí assim, a retenção da receita, ela não acontecia, agora ela acontece, mas se a gente prestar bem atenção, as pessoas que têm acesso, que têm, digamos, que têm condições financeiras para bancar o uso desses medicamentos, elas também têm condição financeira para ter um acesso fácil a um profissional que vai prescrever aquilo. Então, isso ajuda no controle, porque tem uma dificuldade, mas não é um limitador. Não vai resolver, né? Quando a Anvisa tomou essa decisão, inclusive, o diretor Daniel Pereira, ele, no voto dele, falou que isso aconteceu porque o mercado não conseguiu dispor de meios para mitigar o uso irracional desses produtos frente a manifestações médicas recebidas, né? Então, mesmo com essa reclamação que vinha das associações médicas, algumas, isso não veio acontecendo, né?
E aí, no que ela tocou, né, Matheus, que é muito interessante, uma outra tentativa de que a gente nota, né, para burlar essa necessidade de receita, é que você tem empresas online vendendo soluções 100% digitais nessa linha, né? É quase que você chega lá e consegue a sua prescrição, você supostamente é avaliado por alguém, mas o intuito final está sempre ali em você conseguir a tal da caneta, né? Conta pra gente qual é o risco disso, inclusive sobre essa perspectiva de vocês da CPDisa. Não, com certeza, Théo. Essa é uma questão muito importante, porque é como a doutora Maria Edna falava muito bem, né? Aliás, olá, doutora Maria Edna, prazer estar aqui com você também. Como ela falava muito bem, esses medicamentos têm efeitos colaterais, né? Então essa é uma preocupação importante quando você está tomando. E ter um momento de você conversar com um profissional de saúde, um médico, um farmacêutico, é muito importante, né? Até para você ter ali realmente a certeza que você precisa daquele medicamento. Como vocês estavam falando aí, o tratamento do diabetes, da obesidade, né? Ele é muito mais complexo e envolve várias outras questões, como o exercício, como alimentação adequada. Então, às vezes, a pessoa só vai buscar esse medicamento porque ela acha que é uma solução mágica para emagrecimento, inclusive do ponto de vista meramente estético, e ela consegue, por meio dessas mídias sociais, essas plataformas de telemedicina, um acesso a um médico que prescreve esse medicamento, como a doutora Maria já estava falando muito bem, né? Ela consegue realmente acessar, chegar ao médico, pagar para esse médico prescrever, mas sem que esse profissional faça o apoio adequado e o acompanhamento da pessoa, né? Então, talvez a pessoa está ali tendo acesso, sim, a uma prescrição por meio de um médico, aí por essa plataforma digital, mas não está tendo acesso àquela assistência que ela realmente precisaria. Eu acho interessante que até dentro do SUS, a gente fala em assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica não é simplesmente dar o medicamento para a pessoa, é realmente entender a demanda da pessoa e acompanhar o uso desse medicamento. Ou seja, todo um aconselhamento que só um profissional de saúde que realmente está em contato com a pessoa consegue dar. E desde que a telemedicina foi autorizada no Brasil, ali no contexto da pandemia de Covid-19, que, deixando bem claro, é uma medida muito importante, não estou aqui falando contra a telemedicina, a telesaúde, mas desde que ela foi autorizada, a gente tem essas situações em que, por algumas vezes, a pessoa tem um acesso extremamente pontual ali ao médico, consegue uma prescrição e acaba não tendo esse acompanhamento. Além disso, né, eu estou falando aqui de uma situação em que a pessoa realmente conseguiu falar com o médico pela plataforma digital. A gente pode entrar também nas situações dos tratamentos falsos, né, que são advertidos, como, por exemplo, um Ozempic, nem são um Ozempic, né? Então, a gente vê muitas coisas aí nas mídias sociais que é difícil de mensurar por conta dos algoritmos, né? As pessoas acabam ali tendo acesso a propagandas direcionadas diretamente para elas. A gente não sabe o que cada pessoa está vendo ali no seu perfil na rede social e ela pode também chegar a uma solução falsa. Você poderia também aqui, para concluir, colocar a questão da escassez, né? Quando muita gente que não precisa vai adquirindo esses medicamentos, às vezes, como já aconteceu recentemente, acaba faltando para quem realmente precisa, para quem realmente se beneficiaria diretamente daquele tratamento, considerando ali sua questão de saúde, né? Especialmente as pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Então, tem todo um conjunto aí de questões que são agravadas, né, por essa prescrição em massa por via digital. E isso também, né, gente, antecipando uma coisa aqui, tira um pouco do debate sobre como a gente efetivamente pode estimular a atividade física e a alimentação saudável, né, doutora Maria Edna? Porque a gente aqui não está dizendo que não é importante, é pelo contrário, mas é que a gente vive num ambiente que, vamos combinar, que é muito difícil da gente comer bem o tempo inteiro e da gente fazer exercícios físicos na medida do recomendado, né? Seja pelo lado humano, a gente está sempre trabalhando, dormindo pouco, fazendo um monte de coisa, até pela falta de acesso, efetivamente, né? Cadê uma academia gratuita que muita gente consegue fazer? Onde a gente vai conseguir um alimento de boa qualidade e, enquanto isso, isenções aos montes, né? Para corporações que trabalham com alimentação ultraprocessada. Acho que imagino que vocês sofrem isso de bastante, vocês dois, né? Sim, isso é uma rotina, né? Primeira coisa, essa ideia de que, olha, é só você ter força de vontade, né? Ou não só a sociedade passa para o paciente, mas ele também tem o estigma internalizado e ele traz essa responsabilidade para ele, porque isso é posto na sociedade. Então, esses pacientes, eles acabam tentando, né? A gente tem uma pesquisa de 2022 da ABESO e da SBEM, vendo o que as pessoas fazem para perder peso, né? Quando elas vão tentar resolver por si só. Está todo mundo tentando fazer dieta, fazer exercício, né? E fazer dieta e exercício e não vai, porque
muitas pessoas vão precisar de tratamento medicamentoso. O que as pessoas não entendem, e é difícil de aceitar, é que o nosso controle da alimentação, ele não é totalmente racional. Pelo contrário, ele é minimamente racional. Ele é muito mais instintivo. E aí é por isso que a gente não está comendo nada aqui, porque não tem nada, mas se chegar a gente vai comer, mesmo que a gente não precise. E isso acontece com esses alimentos, principalmente os alimentos ultraprocessados, que aí a gente, como que vai mudar o ambiente? Como que as pessoas vão ter acesso a uma alimentação saudável? Aqui no Brasil a gente evoluiu um pouquinho com a cesta básica, que não vai ter tributos para alguns alimentos, para outros o tributo vai ser reduzido, mas aí me coloca na cesta básica o macarrão instantâneo. Aí fica difícil, E aí a gente vai lá para o outro lado, que aí a gente tem um subsídio bilionário para a indústria de refrigerantes, Então, assim, cerca de 3 bi por ano. Então, fica muito difícil, para a gente ter uma população com uma alimentação saudável estimulada e uma alimentação não saudável desestimulada. A conta não fecha. E os números só sobem. Perfeito. E aí, Matheus, não sei, assim, para te colocar também um pouco aqui, a gente teve, recentemente uma polêmica envolvendo um dos nossos grandes pesquisadores que estuda alimentação, que é o Carlos Monteiro, e a equipe dele do NUPENS da USP, que tem uma classificação, que o pessoal conhece, a classificação nova de alimentação, etc, etc. E, assim, a Fundação Novo Nordisk, que produz, não a fundação, mas a Novo Nordisk, que produz um desses medicamentos, tem uma fundação. Essa fundação estava financiando um estudo que estava criando, sem consultar o Monteiro e a equipe da Nova, uma Nova 2.0, que um pouco que mexe com essa classificação. E essa classificação, gente, para quem não conhece, é uma classificação que colocou essa lógica do ultraprocessado em jogo. Falou, ultraprocessado, evite, porque ele pode, ele está associado a muitas questões de saúde. E rolou um baita de um bafafá, gente. A pesquisadora principal dessa suposta nova classificação falou, não, tudo bem, não vamos mais chamar de nova, mas vamos continuar com esse estudo. Então, e aqui, claro, eu não estou dizendo que, olha, é a mesma farmacêutica que vende o produto, que está criando a doença, eu não estou entrando nesse grau porque a gente não tem evidência para dizer isso, mas o fato é que a alimentação, um guia de classificação que tem sido cada vez mais utilizado, que é o Guia Brasileiro, que é baseado numa classificação nova, criada no Brasil e respeitada hoje em dia, segue tendo que toda hora, enfrentar essa resistência desse tipo de situação. Então, todo tempo a gente está tendo que brigar com isso, Matheus? E em paralelo, a gente ouve, por exemplo, em entrevistas, o CEO da Novo Nordisk que falou que eles investiram no passado pouco em medidas para conter o uso indiscriminado, mas ao mesmo tempo ele diz que o Ozempic redefine a visão de obesidade. Então, assim, de novo, eu não vou entrar contra na expressão que ele usa, eu entendo que ele está querendo também fazer um certo propaganda sobre o medicamento, mas redefinir a visão de obesidade às vezes pode ser uma coisa que a gente pode, talvez, tentar segurar um pouco, mas é só uma visão particular minha. Matheus, eu não sei o que você acha desse embate, que a gente tem aí. Não, ótima questão, Théo. Acho que tem que começar respondendo sua pergunta defendendo a classificação nova estabelecida aqui. Acho que é uma criação brasileira, aí do grupo coordenado pelo professor Carlos Monteiro, mas com repercussão internacional e algo extremamente importante, algo extremamente importante que a gente precisa lutar para defender, porque vários ataques de diferentes ramos aí do setor empresarial, e, enfim, vários ataques de qualquer canto, buscando desconstruir sem argumento científico, porque desconstruir com argumentos científicos, tudo bem, é o debate natural. Mas desconstruir por interesses econômicos, aí sim, a gente tem uma coisa um pouco mais preocupante. E, claro, não existe uma evidência, como você bem falou, de que existe alguma coisa específica, alguma articulação aí secreta, não é disso que a gente está falando. Mas, de fato, eu acho muito importante a gente ter em mente que nós estamos falando de muito dinheiro e muito poder. Estamos falando aí de grupos empresariais muito grandes. É interessante pensar que a economia da Dinamarca, onde está sediada Novo Nordisk, que é uma das principais empresas que produzem desse medicamento, é uma das economias que mais cresce no contexto europeu. Ainda que a Europa esteja, em geral, numa recessão, em 2022, por exemplo, tem um dado aqui de que a Dinamarca foi um dos países que mais cresceu, e 2/3 desse crescimento está associado ao setor farmacêutico. Claro, não é só o Ozempic, não é só a Novo Nordisk, mas essa é a principal empresa do país, empresa farmacêutica,
E em 2023, mais da metade da sua receita veio da semaglutida, né? Tanto o Ozempic quanto o Wegovy, que é o medicamento, o mesmo medicamento, como eu falei, mais voltado especificamente para a obesidade. Outro dado aqui interessante, né? A gente está falando aí de uma companhia que é a segunda maior farmacêutica do mundo, em valor, dados aí do ano passado, de 2024. E a primeira é a Eli Lilly, que também é uma empresa que produz esses medicamentos. Então, eu acho interessante olhar para essas empresas, né? Um pouco da história aqui, contando muito rapidamente, porque eu acho interessante pensar nisso, até para a gente ver quem está por trás e quais são os poderes que estão controlando. Eu falei, né, no começo da minha apresentação, que o Canadá tem um papel interessante nisso. E essa história, como essas empresas nasceram, começa há 100 anos atrás, mais ou menos, quando um medicamento fundamental no contexto do diabetes começa a ser produzido, é descoberto, que é a insulina. Né? A insulina é descoberta, vários cientistas pelo mundo, né, mas os pais da insulina, por assim dizer, são 2 cientistas canadenses com financiamento público da Universidade de Toronto, Charles Best e Frederick Banting, que acabam aí, em 1922, descobrindo a insulina como medicamento. No começo, ela inclusive produzida por um laboratório público canadense, sem proteção de patente, ou seja, eles realmente queriam que esse medicamento fosse utilizado pelo maior número de pessoas possível, sem qualquer restrição comercial, mas a partir, né, de o desenvolvimento aí do mercado, a produção de insulina no mundo começa a ficar restrita em 3 laboratórios principais. Né? O primeiro laboratório é a Eli Lilly, que é um laboratório estadunidense. O segundo laboratório, na época, é um laboratório alemão, que hoje, né, foi incorporado aí 100 anos depois a Sanofi, que é uma empresa francesa. E um terceiro laboratório, na época fundado, né, como Nordisk Laboratório de Insulina. Depois, né, alguns cientistas criaram um laboratório novo, né, como se fosse um racha chamado Novo, e na década de 80, a Novo e a Nordisk se juntaram e fundaram a Novo Nordisk. Quando a gente olha para a década de 90, a gente tem 4 países no mundo que têm a chamada autossuficiência em insulina. O que eu quero dizer com isso? São países que conseguem produzir em escala industrial toda a insulina que consomem, né? A gente tem a França com a Sanofi, os Estados Unidos com a Eli Lilly e a Novo Nordisk. Eu coloquei o quarto aqui só com uma curiosidade histórica interessante, porque o quarto é justamente o Brasil. O Brasil desenvolveu insulina própria a partir de um projeto da Federal de Minas Gerais com a UNB, em Brasília. E nós tínhamos uma empresa chamada Biobras, que produzia insulina, capital 100% nacional, privada, mas nacional. Só que essa empresa foi comprada pela Novo Nordisk em 2002, né? Então nós perdemos aí, infelizmente, essa categoria de país autossuficiente em insulina. E atualmente apenas esses 3 países, por meio dessas 3 empresas, controlam aí mais de 95% da produção de insulina do mundo. E por que eu estou destacando tanto a questão da insulina? Porque esses fabricantes acabaram por dominar o contexto da produção global de insulina. E a produção global não é simplesmente saber produzir insulina, mas ter todos os contatos, conseguir prorrogar sua patente nos escritórios de patentes dos países, às vezes até fazer o marketing correto junto aos médicos, junto às médicas, junto a outros profissionais de saúde. Realmente é um batalhão aí de pessoas trabalhando por essas empresas para que elas consigam, dentro das suas estratégias comerciais, controlar ao máximo esse mercado associado ao diabetes tipo 2. E justamente esse controle foi o que permitiu que elas também controlassem, aí finalmente eu chego, né, aos nossos medicamentos aqui, que nós estamos conversando, elas controlassem tão bem a produção desse medicamento, que hoje está muito restrito a essas 3 empresas, né, como eu falei. Aliás, a Sanofi francesa tentou também entrar e não conseguiu direito. Hoje, eu diria que a Eli Lilly e a Novo Nordisk, que são as 2 empresas que controlam essa produção a nível global. É por isso que a gente está falando de um mercado muito concentrado, né, e de muito dinheiro e muito poder. Né? Eu acho legal ter essa visão macroeconômica da coisa, porque a gente começa a entender, né, que poucas pessoas estão controlando muita coisa, né, ou seja, os interesses começam a surgir. A própria Novo Nordisk já foi objeto aí de alguns debates éticos, de algumas alegações, por ter realizado práticas de marketing consideradas inadequadas. Né? No Reino Unido, em 2023, a Novo Nordisk foi suspensa, por exemplo, da Associação Empresarial de Empresas Farmacêuticas, justamente por ter, né, tentado fazer um marketing considerado inadequado, incorreto, junto aos médicos ingleses. Eles promoviam um curso técnico para esses médicos,
mas era um curso que era nitidamente uma propaganda, um marketing, né? Então elas foram suspensas aí por 2 anos da Associação de Empresas, as próprias empresas consideraram. Nesse ano mesmo, a autoridade irlandesa, equivalente à nossa Anvisa aqui, também abriu uma investigação para tentar buscar ali indícios, ou melhor, encontrar indícios, estão tentando entender se houve algum tipo de marketing correto. Novamente, como você bem falou, né, Théo, não temos umas evidências conclusivas de que alguma coisa errada está acontecendo, mas certamente a gente não pode esquecer que é um mercado muito grande, como eu falei, é muito dinheiro e muito poder, né? E certamente os interesses estão muito colocados aí na mesa, né? E não dá para esquecer sobre isso, né? Acho que até o debate hoje em dia do fim da patente do Ozempic, da semaglutida no Brasil, né? Que está a expectativa é que a patente seja expirada agora em janeiro de 26. Até esse debate que a empresa está tentando contestar judicialmente reflete um pouco desses interesses políticos. Então, enfim, trouxe aqui, desculpa se eu falei muito, eu tentei trazer aqui um pouco desse contexto macroeconômico político para a gente ter aí a base de como essas empresas chegaram aonde elas estão e nunca esquecer, né? Muita concentração, muito poder, né? E com isso, claro, muitos interesses aí em jogo. Matheus, excelente esse apanhado aí que você trouxe. E essa estratégia de marketing, eu acho que vou responder um pouquinho que eu não respondi da outra sua pergunta, é que assim, parece que os únicos medicamentos para obesidade são esses, né? E aqui no Brasil, né, até mesmo nos Estados Unidos, eles também têm outros medicamentos, mas aqui no Brasil a gente são 5 medicamentos aprovados. A gente tem a sibutramina e o orlistat, que é lá do 1990, então assim, são 25 anos, são medicamentos que estão no mercado há muito tempo. Aí a gente tem a liraglutida, que é, digamos assim, o antecessor da semaglutida, e aí a gente tem a semaglutida, tem a tizepatida e também tem uma associação fixa de bupropiona com naltrexona. Bupropiona, um antidepressivo para parar de fumar, e a naltrexona, um medicamento para parar para controle do abuso de álcool, né? E para alguns pacientes, esses medicamentos, mesmo os mais baratos, eles têm um espaço muito grande. E na nossa sociedade, porque o Brasil é um país de população de baixa renda, e a gente vê que cada vez mais a gente tem uma concentração de renda numa minoria da nossa população, né? Mas a maioria que vive ali com 2 salários mínimos, quando consegue acesso a um profissional de saúde, não vai ser essa prescrição, ou pelo menos não deveria ser essa prescrição que ele recebe. Então, na rotina normal, eles acabam recebendo a prescrição da sibutramina, que é uma medicação que custa R$30, R$40. Então, se a gente pensar que os mais modernos custam R$2.000, então isso é algo que não dá para... A conta não fecha. Agora, uma coisa que eu queria colocar é que, assim, tem algo que me incomoda muito, né, como profissional, é quando o médico prescreve um medicamento que custa mais que o salário do paciente, né? Então, existe essa pressão e isso é inadequado, isso não é certo, porque isso gera estresse no paciente e só vai agravar o caso dele, né? E isso não é incomum, né? E uma vez que esses medicamentos são de uso crônico para grande parte dos pacientes, então, assim, comprar uma caneta de forma aleatória ou dar de presente, que a gente sabe, né, que isso existe, então vai presente de aniversário, presente de Natal, então isso não é tratamento, né? Uma caneta isolada, se não for um tratamento programado, acompanhado, planejado, né, na maioria das vezes vai ser dinheiro jogado fora e vai ser mais uma frustração, porque a pessoa diz, nossa, eu tomei, e mesmo assim eu ganhei peso de novo. Por quê? Porque o medicamento foi interrompido e ele só faz efeito enquanto está sendo utilizado. Perfeito, né? E aí a gente cai justamente nisso, né? De como a gente tem que olhar para esses medicamentos como uma opção focando na saúde, não também nessa pressão estética irreal que se coloca hoje em dia e quando se apresenta eles como solução, né? Doutora Maria Edna, e fica aqui o recado, né, gente, que recentemente a Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, acabou recomendando pela não inclusão aí da liraglutida e da semaglutida
para canetas emagrecedoras no SUS. Então, como a doutora Meredna falou, o paciente no SUS, tirando unidades que conseguem de alguma forma oferecer outros medicamentos, esse paciente está bastante desassistido por um lado, né, doutora Meredna? O que é muito curioso, né? Porque a gente vê uma venda surreal desse tipo de medicamento, mas no SUS ele às vezes tem dificuldade de encontrar, desse não encontra praticamente, e de outros ainda assim com muita dificuldade, né? E parece que não está tendo uma tentativa tão grande de mudar um pouco esse cenário. Isso para a gente que está na ponta é muito angustiante. Por quê? Porque a população que mais precisa, né, e a obesidade cresce mais em que população hoje? Em mulheres e mulheres negras e de baixa renda. Então, são essas mulheres, essa população que não tem acesso. E ela tem acesso a quê? Não tem acesso a nada. Não, mas tem mudança de estilo de vida. Gente, a gente sabe que não tem. E assim, é minimamente curioso a gente alegar essa coisa, a pessoa tem estilo de vida, quando justamente essas pessoas têm que pegar pelo menos 1 hora de trabalho de condução, que depois vão ter que gastar mais uma dinheirama na alimentação, ou mais uma dinheirama para fazer exercício. É irreal, né, você discutir isso. E aí o segundo ponto, né, doutora Meredna, que vou até chamar um vídeo de um parceiro nosso, é ao que elas se submetem, né? Então, gente, eu queria mostrar para vocês um vídeo, para vocês que ainda não sabem, a gente tem, o Ciência Suja agora tem uma parceria com o NetLab, é um laboratório que estuda desinformação nas redes sociais, no ambiente digital, está vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E eles têm feito estudos avaliando como é que tem se disseminado nas redes sociais diversas informações, inclusive as científicas e inclusive as que falam sobre saúde. Então a gente pediu para a Nicole Sanchotene falar para a gente, ela faz parte do NetLab, comentar um pouco sobre esse ambiente. Escuta só. A gente tem analisado alguns anúncios com desinformação em saúde, não só sobre emagrecimento, e a gente tem identificado na nossa coleta alguns padrões que eu acho que cabem nessa conversa, né? Então, especialmente, poderia destacar 4 pontos, a promoção de chás ou de soluções naturais, entre aspas, soluções caseiras, que são chamadas de, por exemplo, medicamentos de pobre, né? Então, Ozempic de pobre, Mounjaro de pobre, coisas desse tipo, né? Que prometem um efeito similar, mas com soluções naturais e, em muitos casos, se propondo até mais eficazes do que os medicamentos. Um outro aspecto que a gente vê com alguma frequência é o uso de expressões como efeito bariátrica, um outro elemento recorrente. A gente também observa produtos com nomes que se referem aos medicamentos, mas sem se apropriar explicitamente do nome correto. Então, são pequenos erros de grafia, erros entre aspas, né? São modos de se esquivar de algum tipo de fiscalização. Então, por exemplo, em vez de Ozempic, vamos falar de Ozemfit ou Ozemvita, enfim, ou em vez de Mounjaro com OU, vai ser Manjaro com A. Então, são pequenos erros, entre aspas, de grafia, mas claramente fazendo uma referência ao produto original. E um outro aspecto que a gente também observa é uma associação a supostas tradições milenares, tradições orientais. Então, por exemplo, o Ozempic japonês, enfim, fazer uma associação entre métodos curandeiros milenares, que obviamente são impossíveis de uma verificação, né? A gente tem muito pouco acesso, a gente não tem como saber especificamente quais são as tradições em questão, então eles se servem desse tipo de estratégia também. Então, acho que atualmente, diante disso tudo, a gente tem um problema muito sério de fiscalização dentro das plataformas, porque elas funcionam como caixas pretas e a gente não consegue observar o que acontece. A gente não consegue ter uma noção exata do tamanho desse mercado, a gente consegue ter uma noção aproximada dele, do tipo, a gente consegue ver uma parte e saber que tem milhares de anúncios sobre esse tema, mas a gente não consegue saber exatamente o tamanho exato, né? A gente não consegue saber os valores investidos, qual o valor que as plataformas ganham com esse tipo de anúncio, com esse tipo de desinformação e fraude. Então, a gente sabe que esses anúncios estão lá, a gente sabe que eles circulam, que as pessoas compram,
mas a gente não consegue fiscalizar. Então, esse é um grande desafio, e mitigar, amenizar pelo menos esse problema, passa pelos meios de fiscalizar e fazer com que a regulamentação seja aplicada. Hoje a Anvisa já existe, né? Já impõe uma série de determinações à publicidade com saúde. Bom, então vocês ouviram aí o vídeo da Nicole. Matheus, a gente precisa ver então essa questão das redes sociais também, a gente precisa endereçar esse assunto para a gente melhorar essa e até outras questões de saúde pública? Com certeza. Acho que essa questão das redes sociais é fundamental, achei interessantíssima aí a intervenção da Nicole, que nos explica muito bem que é até difícil entender o que está acontecendo nas redes sociais. Eu acho interessante nesse momento a gente está discutindo aqui, né, que um vídeo lançado aí por um influenciador, o Felca, né, discutindo a questão da adultização e como a gente tem ali vários perfis divulgando conteúdos sexuais com menores de idade, enfim, tudo isso, o vídeo lá famoso, não vou retomar, mas é legal que para entender o que estava acontecendo, o Felca, esse influenciador, ele precisou criar ele mesmo um perfil e começar a condicionar ali na rede social que o algoritmo começasse a devolver para ele conteúdos específicos, né, que ele queria denunciar. Por que ele fez isso, né? Acho que é interessante entender, e acho que o vídeo da Nicole explica isso muito bem, ela conseguiu sintetizar muito bem. Com esse nome, né, a informação microsegmentada. Cada pessoa no seu perfil, na rede social, vai receber uma propaganda específica, que pode ser patrocinada pela empresa que produz, pode ser patrocinada por uma clínica que não tem um interesse exatamente idôneo, pode ser patrocinada por uma clínica que também tem um interesse idôneo, que ali só querendo promover seu serviço, e a gente não consegue saber o tamanho disso, porque está ali em cada perfil, e certamente a plataforma digital que teria essa informação não vai livremente dividir essa informação com quem tem interesse, menos ainda com pesquisadores, e a gente não consegue entender quem está por trás, quem está financiando esse marketing, né? A Anvisa deveria fazer essa fiscalização, já existe norma jurídica para ela fazer, mas é muito difícil da Anvisa sozinha conseguir captar todo esse fenômeno do marketing super direcionado para as pessoas. Sem uma regulamentação mais adequada das plataformas digitais enquanto ambiente de marketing, a gente dificilmente vai conseguir conter esse problema, infelizmente, né? É uma questão muito mais ampla aí, até do que o universo farmacêutico. Pois é, e assim, aí o que a gente vê, Maria, é loucura, né? A gente tá falando assim, substâncias contrabandeadas, substâncias que nem foram aprovadas, substâncias que na verdade não são essas mesmas substâncias, né? Conta pra gente, assim, o que vocês têm chegado pra vocês, assim, né? E dos riscos disso também, né? Aí depois se quiser falar até da parte da manipulação, mas a gente entra depois. A gente tem desde o nada, né? Que assim, vem totalmente falsificado, mas é o falsificado, vamos colocar o falsificado inerte, que se você não sabe o que tem, ou então se foi contrabandeado em condições que perdeu a bioatividade daquela medicação. Então aí, digamos assim, o paciente escapou. Mas a gente teve casos que foram casos graves nos quais foram vendidas canetas com insulina e o paciente fez hipoglicemia grave, precisou ir pronto-socorro. Acho que não sei exatamente quantos casos a gente teve, mas teve o caso até de uma profissional de saúde. Então, só para a gente ter ideia de que qualquer pessoa está exposta a esse tipo de problema. E aí a gente não sabe o que pode trazer de consequências, por quê? Porque a gente não sabe o que tem dentro. Então, quando o produto é contrabandeado, e recentemente a Vigilância Sanitária com polícia tem encontrados laboratórios, entre aspas, que são coisas assustadoras, sem a menor higiene, né? Uma coisa mesmo de fundo de quintal, fazendo esse tipo de medicamento, e aí vende na internet, como o Matheus colocou muito bem, que precisa, sim, de uma regulamentação, porque tudo precisa de regulamentação. Na minha casa eu tenho minhas regras, então por que na rede social não vai ter regra nenhuma, né? E ainda mais se são corporações com um lucro elevadíssimo. Então não faz o menor sentido, né, quando a pessoa começa a falar assim, não, mas aí é tal de liberdade de expressão. Mas a gente tem que o que realmente é a liberdade de expressão, né? A partir do momento que você interfere na vida do próximo, e aí aqui a gente não está falando de um próximo, a gente está falando da população. Então isso é extremamente assustador,
o impacto que isso tem na sociedade, e aí isso volta para quem? Isso volta lá para as pessoas que não conseguem pagar a medicação. Então, vai sobrar para quem? Vai sobrar para quem não tem o tratamento adequado, porque a partir do momento que o governo, o Ministério da Saúde, ele traz a responsabilidade para ele, oferecendo o tratamento estruturado e dando norte, as pessoas elas vão ter mais segurança daquilo que é para fazer. E só para a gente não deixar de falar, doutora Mariedna, a gente conversou um pouco na última vez que a gente esteve aqui sobre a questão das farmácias de manipulação no Brasil, né? Na última vez a gente estava falando mais de uma outra lógica, mais uma lógica dos esteroides anabolizantes e tudo mais, mas a verdade é que eles vinham colocando essas substâncias, né, em chips de beleza, outros produtos, com uma liberalidade, vamos dizer, enorme. A gente teve uma decisão super recente, agora vetando a manipulação, né, por exemplo, de medicamentos com semaglutida biológica e tal, e até provisoriamente da sintética, que na verdade não tem no Brasil, então é uma questão que, né, por hora não é para ser endereçada. Mas a verdade é que essas farmácias de manipulação também estavam lucrando muito colocando esse tipo de medicamento, assim, fazendo da forma que elas acham melhor, em combinações que a gente não são testadas. Isso era um outro problema, né? E muitas vezes, né, o próprio médico vendia no seu consultório. E aí a gente está falando agora que a Anvisa proibiu a manipulação da semaglutida, mas a da tirzepatida ela não foi proibida. E a gente sabe muito bem, e a gente sabe que tem alguns profissionais que vendem no consultório. Isso fere o nosso conselho, isso fere o nosso código de ética, isso não é adequado, tá? Então, nessa situação, o profissional ele pode até ser denunciado, e aliás, deve ser denunciado. Agora, quando as pessoas elas se expõem a esse tipo de tratamento e acontece algum efeito colateral, ela sabe que aquele não é o tratamento ideal, né? Não é o caminho ideal, e muitas vezes ela acaba omitindo, né? E não denunciando. E isso fomenta essa manutenção. Exato. Então, assim, se tem uma medicação que está na farmácia, ela não precisa ser manipulada. A farmácia de manipulação, ela é uma estratégia para prescrição de exceção e não de regra. Perfeito. Embora a gente veja muito, né? Quase que tem feito forma regrada ali, né? Completamente fora do padrão. E a gente chega aí aos absurdos de ver, por exemplo, retatrutida contrabandeada sendo vendida. Esse é um produto que está em desenvolvimento ainda, né, doutora Mariedna? Nem está à disposição porque ainda estão sendo feitos os estudos em cima dele. Sim, então você não tem nem a certeza de que ele é totalmente seguro e nem o quão ele é totalmente eficaz, porque ele ainda está em estudo. E aí a gente já vê lá na internet e tem profissional que dá a cara e que fala. Perfeitamente. Matheus, se você quiser falar um pouco disso, né, dessa linha das normas online, ainda assim são normas, né? Você precisa seguir essas normas estando no mundo digital ou no mundo físico, né? Exatamente. Eu queria começar retomando um ponto aí que a doutora Mariedna acabou de falar, né, que não é necessariamente que a Anvisa está fazendo um trabalho ruim, né? É realmente uma nova realidade essa das mídias sociais, e ela demanda também novas ferramentas, né? A propaganda, o comercial, o marketing, ele acontece de uma forma totalmente diferente hoje a partir dessa realidade dos algoritmos. Então, às vezes, as normas que nós temos, ainda que sejam importantes, elas são um pouco limitadas no sentido de conseguir conter essas novas realidades. Mas para sintetizar aqui, né, eu diria que a agência principal, a autoridade principal que tem desempenhado o papel em relação a esses medicamentos é a Anvisa, né, ela também é responsável pela fiscalização, mas como a gente estava falando, já estou me repetindo aqui, a gente precisa de novas ferramentas, né? E eu acho que esse debate das mídias sociais nos convida especialmente a refletir quais são essas novas ferramentas que nós temos que pensar enquanto sociedade mesmo, para também regular o conteúdo das mídias sociais, né? Isso eu concordo 100% com a doutora Mariedna, né? Não é uma questão aí de restringir liberdade de expressão de modo algum, né? É uma questão de saúde pública que já existe há muito tempo, e agora as mídias sociais a gente só precisa ajustá-la ali para esse novo contexto tecnológico. A gente tem palavras das expressões que fizeram expressões meio tabu, né? Então, liberdade de expressão parece que virou uma coisa que nada pode ser falado quando alguém te fala, mas está ferindo liberdade de expressão. A mesma coisa que acontece é a autonomia médica, né, doutora Mariedna? Parece que quando fala disso, a pessoa fala, não, o médico pode fazer tudo. Não pode, e está muito bem regulado, né? O que pode, o que não pode. Isso tem sido ferido. E até por causa disso, gente, eu queria trazer um segundo vídeo da nossa parceria do NetLab para a gente ver, né, essa magnitude aí, com a Luciane Belin. E ela fala um pouco do tamanho desse mercado, dentro do que eles conseguiram ver, e com foco em mulheres. Ouve só.
Acho que o ponto importante a dizer é que a gente não tem acesso à publicidade digital como pesquisadores de outras plataformas, né? Então, o Google, por exemplo, a transparência é muito fraca, assim, muito frágil, a gente quase não consegue ter acesso a quais são os anúncios e onde eles circulam no Google. Então, a única fonte de pesquisas que a gente tem sobre isso são as plataformas da Meta, por meio da biblioteca de anúncios da Meta. E ainda assim, os dados eles não são muito disponíveis. A gente só consegue ter acesso para quem esses anúncios são segmentados, por exemplo, de uma parcela muito baixa desses anúncios que são categorizados como anúncios sensíveis, né, que a gente chama de sensíveis, mas são anúncios políticos, de temas sociais ou de eleições. Então, esses anúncios que são sobre produtos de beleza e emagrecimento, eles não estão disponíveis. Qual é o público que é alvo, né? Qual que é a faixa etária, onde essas pessoas estão, se são homens, se são mulheres. Então, isso acaba também dificultando um pouco para que a gente consiga ter acesso a um volume grande de metadados que possibilite entender quem é que está sendo o alvo desse tipo de publicidade enganosa, né? A gente fez um estudo no NetLab em parceria com o Ministério das Mulheres no ano passado, em que em 28 dias de monitoramento a gente encontrou 1.565 anúncios que falavam com as mulheres, e a gente identificou isso a partir do discurso, das imagens, do tipo de produto que se vendia. Então, esses 1.500 e 1.565 anúncios eram todos anúncios problemáticos, fraudulentos ou com publicidade enganosa ou abusiva. Desses 1.565, 1.253 eram anúncios sobre beleza. Então, a maioria era sobre beleza e uma parcela bastante significativa dentro dos anúncios sobre beleza era sobre emagrecimento. Então é isso, gente. Vocês conseguiram, né, ver... Aliás, eu tô falando do escuta, vocês me perdoem. É o trejeito do podcaster aqui que eu fico falando muito de escute, mas, por favor, para quem tá acompanhando a gente em vídeo, sintam-se representados também, tá? E agora, gente, caminhando pro fim mesmo, né? Aquelas perguntas fáceis. Eu queria perguntar para vocês, se quiser começar, doutora Maria Edna, como a gente vai realmente conseguir controlar os índices de obesidade, doutora Maria Edna? Como que você acha que a gente vai melhorar isso? O que é possível fazer? Olha, as medidas macros, que são multissetoriais e intersetoriais, elas são muito difíceis de serem implementadas, né? Eu acho que a primeira participação minha em saúde pública foi em 2013, era sobre publicidade infantil de alimentos, uma audiência pública. O que a gente evoluiu de lá para cá? Principalmente depois da pandemia, piorou muito, né? E não é de alimento, não é banana, não é maçã, né? É de alimento de baixo valor nutricional, alimento ultraprocessado e geralmente bem gradativo. Então, nessa estratégia, nada evoluiu, né? Pelo contrário, até piorou. Outra estratégia para a gente reduzir esses números, a melhora, né, o controle da alimentação escolar. Então, a gente tem algumas cidades onde a proibição de ultraprocessados nas escolas está já na lei, né, como o Rio de Janeiro, a gente tem no Rio Grande do Sul também, mas precisa ser implementada adequadamente. O pessoal, mas vai ser ruim, vai ser péssimo. Não. Tem estudo do pessoal do IDEC mostrando que dá para ter uma cantina saudável e com lucro também, porque o cantineiro ele não vai fazer caridade, ele é o seu trabalho deles, né? Aí a gente tem as medidas, a rotulagem, que a Anvisa implementou, está terminando de implementar ainda, né? A resolução da Anvisa saiu, acho que já há uns 20 anos, mas aí aquela coisa de muita parcimônia com a indústria para poder terminar de fazer essa implementação. Então, isso está aí, ajuda na tomada de decisão. Eu falei que a nossa tomada de decisão para alimentação ela é basicamente subcortical, mas é basicamente, então tem um respingo lá no córtex, de repente aquela lupinha vai dizer esse alimento não é tão bom, né? E aí a gente está no ponto principal hoje, que é nas medidas tributárias, né? Então as medidas tributárias, a proteção da cesta básica e aí a colocação das bebidas açucaradas no imposto seletivo. Deveria ter muito mais produto aí, e infelizmente só ficaram os refrigerantes, né? Então mesmo os sucos, aparentemente eles não vão entrar, porque o código lá que ficou registrado não é o código que inclui aqueles sucos. Então assim,
O que precisa ser feito, né, para mudar os números de obesidade no mundo? Precisa tomar, né, precisa fazer as modificações, precisa dar acesso às pessoas que uma alimentação saudável, então favorecer isso e dificultar aquilo que não é tão saudável, porque se tiver os dois, a gente vai comer aquilo que é mais gostoso. Então, se tiver o bolo de chocolate e a maçã, eu vou comer o bolo de chocolate. Por que a pessoa que tem a obesidade, ela vai ter que comer só a maçã? Não, isso não existe. Até porque a regulação do apetite dela é justamente para comer o bolo de chocolate também. Quando a gente fala de medicamentos, existem alguns estudos que mostram que quando você pega uma população com a faixa de IMC, você trata e aí você muda aquela faixa e melhora, né? Quando a gente pensa em tratamento, a gente não pensa em fazer essa mudança nas incidências ou nos números populacionais, né? Isso pode ajudar um pouco, mas o que vai ser a chave vão ser essas medidas macros. E aí a gente fica muito angustiado porque a gente vê que não está andando muito. Perfeito. Matheus? Vou começar falando que eu concordo aqui 100% com o que a doutora Maria Edna trouxe. Então, acho que pensar em regulação de plataformas é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Em segundo, né, acho que a gente também tem que refletir um pouco mais sobre esses medicamentos. Como você bem falou no começo aí, né, do podcast, né, da nossa conversa aqui, né, Théo? Existem evidências fortes de que esses medicamentos podem, sim, ser úteis para muitas pessoas, no contexto da obesidade, no contexto do diabetes. Talvez nós vamos descobrir aí no futuro que até outras pessoas podem ser beneficiadas desses medicamentos. E aí, acho que vai vir um debate que já deveria estar sendo feito, acho que inclusive já tem gente levantando, sobre como garantir acesso a esses medicamentos, né? Como a gente consegue realmente incorporar eles num sistema universal como o SUS, garantindo que todo mundo que precisa tenha acesso. E isso toca em sistemas universais, como o SUS, sem dúvida, né, na ideia do direito à saúde, mas também na ideia do preço, porque ainda que ele seja incorporado no SUS, o Estado brasileiro precisa pagar. E acho que a gente tem questões interessantes para pensar também sobre como assegurar, por exemplo, que a produção seja feita em território nacional, né? Como eu falei, a gente já produziu insulina no Brasil, já fomos um dos 4 países do mundo que produziam insulina, né? Perdemos, infelizmente, esse status, mas por que a gente não pode pensar, a partir de um debate de inovação pública, de investimento em pesquisa pública, em um dia produzir esses medicamentos também em solo nacional? Isso tem um impacto muito importante para a economia, para a tecnologia nacional, claro, mas também para o acesso desses medicamentos. Então, acho que tão importante quanto reconhecer aí que o uso indiscriminado pode gerar problemas, é também importante entender que quem precisa desses medicamentos deve ter acesso, e para que essas pessoas tenham acesso, é importante aí que a gente pense em todo o conjunto de fatores que levam esse medicamento chegar ou não chegar nas pessoas. Só para concluir, existe alguns projetos, né, e essas coisas ainda estão muito no campo das notícias, até da especulação, mas já existem conversas, né, pessoas falando, por que será que a Fiocruz, que é um laboratório nacional, não poderia produzir esse medicamento, né? E quando a Fiocruz produz medicamentos, produz aí uma porção de medicamentos para abastecer o SUS, ela tem um comprador muito forte, que é o Ministério da Saúde, né? Então, já pensou se um dia, né, a gente possa falar de uma situação em que a semaglutida é produzida pela Fiocruz, comprada pelo Ministério da Saúde e disponibilizada no SUS por meio de um protocolo que leva em conta todas as questões que a gente está discutindo aqui, né? Uma prescrição adequada para quem precisa, não para quem quer, né? Mas para quem realmente precisa, garantindo aí os benefícios de saúde que essa tecnologia, né, traz para muita gente. Então, acho que essa é uma questão aí para agora, né? E eu espero que nos próximos tempos a gente possa discutir cada vez mais e ver esse medicamento realmente chegando em quem precisa, afinal de contas, né? Nós ainda somos um país, ainda não, espero que continuemos sendo um país que reconhece a saúde como direito. E aí eu trago só uma continha, né? Só com os refrigerantes o país gasta 6 bilhões, né? 6 bilhões, seja com subsídio, seja com os gastos em saúde. Quando a gente foi ver o impacto orçamentário dessas medicações, em 5 anos, estou falando 6 bilhões por ano, em 5 anos eles ficam ali em torno de 2 bi até 4,6 bi, em 5 anos. Então, se a gente faz essa conta, dinheiro tem e está em algum local. Então, assim, se só diminuindo, só tirando o subsídio,
a gente já economizaria aí 3 bi e dá para... é outro ministério, mas é tudo governo, né? Então estão lá justamente para resolver isso. Perfeito. Bom, dona Maria Edna, eu queria agradecer demais por estar aqui com você hoje, viu? Obrigado mesmo. Eu agradeço novamente o convite e também dividir aqui a mesa com o Matheus. Foi uma honra, Matheus. Eu que agradeço. Uma pena não poder estar aí com vocês, mas uma oportunidade maravilhosa de poder debater um pouco aqui no MesaCast. Obrigado, doutora Maria Edna. Obrigado, Theo. Obrigado aí a todo mundo que nos acompanha. Pessoal, vocês devem ter reparado que eu estou num ambiente diferente, estou de pé aqui, né? Mas aqui, depois da gravação do episódio, o Ciência Suja foi falar com a Novo Nordisk para pegar alguns pontos dela sobre o que a gente mencionou no episódio, né? Então, a assessoria de imprensa deles enviou uma nota com as ponderações, tá? Essa nota completa ela vai estar no nosso site e na descrição do episódio, mas eu vou trazer uns pontos centrais aqui. Então, vamos lá. Primeiro, ela foi questionada sobre aquele trabalho da Fundação Novo Nordisk para apoiar uma classificação diferente de alimentos ultraprocessados, que teriam um possível impacto na obesidade, né? E sobre isso, a Novo Nordisk disse o seguinte, abre aspas, a Novo Nordisk S.A. é uma empresa global de saúde focada em tratamentos para diabetes, obesidade e outras doenças crônicas graves. Já a Fundação Novo Nordisk é uma organização dinamarquesa que apoia causas científicas, humanitárias e sociais por meio de concessão de bolsas e financiamentos. A fundação detém participação acionária controladora na Novo Nordisk S.A., mas opera de forma independente para promover pesquisa e inovação. A Novo Nordisk esclarece que patrocínios e decisões tomadas pela Fundação Novo Nordisk são completamente independentes da empresa Novo Nordisk. Então é isso, gente. Eles alegam que a Fundação Novo Nordisk, que detém participação acionária controladora, opera de forma independente da farmacêutica Novo Nordisk S.A. A gente também perguntou sobre aquela suspensão em 2023 da Novo Nordisk da Associação Empresarial de Farmacêuticas no Reino Unido. E para isso eles responderam isso aqui, abre aspas de novo. A Novo Nordisk pauta sua atuação pela ética e pelo estrito cumprimento dos rigorosos parâmetros regulatórios e legais que regem a indústria farmacêutica nos mais de 170 países onde opera. No Brasil, atuamos em total conformidade com as diretrizes da Anvisa, Interfarm e Sindusfarma, organizações que regulamentam o setor localmente. Nosso relacionamento com médicos e especialistas da saúde tem como único objetivo a atualização científica e a educação pautada na ciência. Eles não falaram diretamente sobre o caso do Reino Unido. E por fim, a gente também questionou eles sobre a disputa das patentes envolvendo a semaglutida, aquele princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, né, gente? E aí a Novo Nordisk disse o seguinte, de novo, abre aspas. A proteção patentária é, de fato, o pilar que sustenta a inovação em saúde. O que a Novo Nordisk e outros setores inovadores do país defendem é a segurança jurídica para que possam usufruir do direito de exploração exclusivo, conforme assegurado por lei. A patente da semaglutida, por exemplo, levou 13 anos para ser concedida pelo INPE, o que na prática reduziu o período de exclusividade para apenas 7 dos 20 anos previstos em lei. A ação judicial que movemos busca um remédio para essa demora excessiva e injustificada do órgão administrativo, um mecanismo de ajuste de prazo que é prática padrão em diversos países, inclusive na América Latina, para incentivar a inovação. Então tá aí as respostas da Novo Nordisk, pessoal. Gente, aproveitando aqui só para finalizar, Ciência Suja faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é um grupo de podcasts jornalísticos independentes que produz muito conteúdo de qualidade, né? E principalmente com a COP chegando aí, eu poderia recomendar muitos, mas eu vou recomendar o podcast Bom Dia Fim do Mundo. Ele é um videocast semanal que trata da questão climática de forma entrelaçada mesmo com o noticiário político, econômico até internacional. E só tem craque lá. Então você vai ver a Giovana Girardi, que talvez você conheça do podcast Tempo Quente, tem a Marina Amaral e tem o Ricardo Terto, né? Eles têm uma pegada séria, eu acho que é legal, assim, mas ao mesmo tempo, né? Bom, uma pegada séria porque é um assunto complicado também, né? Mas eles evitam colocar a gente naquele buraco sem solução, embora esse seja um tema altamente complexo. Então fica aqui a nossa indicação para eles. E como eu falei para vocês, a gente tem o sorteio, né, dos livros que a gente vai sortear amanhã, na sexta-feira, e eu vou colocar só para vocês verem aqui eles. Aqui a gente tem o Ecocídio, do Luiz Marques, da Expressão Popular. A gente vai ter também o livro Saúde de Pessoas Transgênero, do Dr. Leonardo Azevedo Álvares e da Lívia Marcela dos Santos. Lívia Marcela dos Santos. Dr. Leonardo, inclusive, eu entrevistei ele recentemente com um episódio que vai sair em outubro. Tá muito bom isso aí, viu? Tem também o livro O Surpreendente Mundo da Ciência, do Joe Schwartz,
que inclusive é de uma parceria entre o Instituto Questão de Ciência e a Editora Contexto, então vão vir novos livros nessa linha. Tem o Não há Mundo Seguro Sem Ciência, que a gente já sorteou em algumas outras ocasiões, do nosso querido professor Luiz Carlos Dias. Foi um dos primeiros entrevistados da gente para o nosso primeiro episódio da fosfetanolamina. E tem esse aqui, ó, Chloroquination. Não sei se vocês sabem de quem ele é. Ele é da nossa querida Chloé Pinheiro, produtora, roteirista aqui do nosso podcast, junto com Flávio Emery. Então, esses livros todos vão ser sorteados amanhã, né? Para fiquem de olho nas nossas redes sociais. Na segunda, a gente traz os resultados para vocês, tá bom, gente? No mais, só para passar os créditos aqui, a produção e a apresentação desse podcast foram feitas por mim, Theo Ruprecht. A produção técnica também feita pelo Pedro Belo. A gravação aconteceu no estúdio Picles. Obrigado, André, por estar aqui com a gente hoje, André Prado. Na edição a gente tem o Felipe Barbosa, com apoio do estúdio Picles. E sempre lembrando vocês que o podcast Ciência Suja tem apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. Muito obrigado. Até daqui 2 semanas. Tchau, tchau.